Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacá, o Curioso. Antes de começarmos a conversar com a nossa convidada, que está voltando ao canal, eu queria pedir para você já fazer a sua inscrição, para você dar o seu like, para você acionar o sininho e para compartilhar. E na nossa tela está a nossa amiga, né, a psicóloga Luane Marques, que veio participar mais uma vez conosco, muito gentilmente, na verdade, e para a gente falar de ciúme. Tudo bem, Luane? Tudo ótimo, Cacá. Muito bom estar aqui de novo. Que legal. Então, vou pegar aqui, ó, é o famoso celular, né? Não vou cantar, né? Porque infelizmente não é um dom que eu tenho. Se você demora mais um pouco, eu fico louco esperando por você. E digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê. É ciúme, ciúme de você. Se você põe aquele seu vestido lindo e alguém olha para você, eu digo que já não gosto mais. Ciumento é uma coisa terrível. Não é fácil não, né, Luane? Ciúme é uma coisa complicada, né? Ciúme é uma coisa muito complicada porque é ruim para quem sente e para quem é objeto do ciúme, né? No caso, a pessoa que está sofrendo o ciúme. Essa frase, né? Essa letra que você acabou de ler é interessante porque parece que sempre tem alguma coisa que é responsável pelo ciúme. Nunca é a pessoa que está sentindo o ciúme. É É alguma verdade. coisa. Então, é o vestido, é porque a pessoa é muito bonita, ou é porque a pessoa é muito simpática. Então, a sensação que eu tenho é que a gente vai colocando a culpa do ciúme em alguma coisa que a pessoa está fazendo de errado, entre aspas, né? Sim. Então, é esse vestido que você não deveria estar usando, que as pessoas estão olhando, né? E eu não gosto que as pessoas te olham. Então, eu acho até engraçado, mas às vezes é sério. Às Sim, vezes sim. toma proporções muito grandes. Sim. Mas é interessante a gente ver, né? Não sei se você também percebe dessa forma. Sim. Não, é evidente. Em situações também. O que que a gente fez, Luane? Vamos ver se você aceita, você já aceitou o nosso convite, de vez de fazer perguntas, eu procurei na internet algumas coisas que as pessoas enviam para a gente, situações, que evidentemente eu não vou citar nomes. E aí a gente vai falar em cima dessas situações, tá bom? Recebemos aqui uma cartinha, né, da nossa ouvinte. Meu marido mantém contato com amigos e amigas da época do ginásio. Dentro desse grupo tem até uma ex-namorada dele. Eu morro de ciúmes. E aí, Luane? E aí, né? Muitas coisas me chamam a atenção, né, nessa questão. Assim, primeiro, é uma ex-namorada da época do ginásio, né? Já tem muito tempo. Agora eu também não sei o quanto essa relação, que já é muito antiga, se ela é alimentada de alguma forma nessa relação, né? Assim, o seu parceiro fala muito dessa relação, né? Isso te incomoda por quê? Te incomoda pelo simples fato de ser ex ou tem algo mais? Então, acho que a gente precisa também entender um pouquinho, né, esse contexto. Porque isso também, socialmente, é muito colocado. E aí, eu acho que para nós mulheres isso é muito forte também. Parece que a gente é sempre colocar num lugar de competição com outras mulheres. Então, se é ex, automaticamente eu não posso gostar dela. Se é atual do meu ex, ela é baranga. Eu sou melhor do que ela. Então, assim, por que que a gente tem essa necessidade de diminuir o outro, a outra, para eu me sentir melhor, né? E por que que eu tenho que ser melhor que alguém? Ela pode ser tão bonita quanto eu posso me sentir tão bem quanto ela pode ser tão legal, tão inteligente quanto eu. Então, acho que algumas coisas chamam a atenção. E aí também tem a questão de o quanto eu confio no meu parceiro, né? Sim. Eu sinto ciúme porque geralmente o ciúme está muito associado ao medo de perder. E essa perda geralmente está associada a uma coisa que eu tenho posse. Então eu tenho medo de perder algo que eu tenho posse. E a gente não tem posse de ninguém, Sim. né? Não é o objeto que eu comprei e é meu, que eu comprei, eu tenho a nota fiscal dele. O contrato de casamento não é nota fiscal, né? A gente não pertence, nem tem que pertencer, né? Porque quando a gente pertence a algo, a alguém,
quando algo me pertence, de certa forma eu também aprisiono, né? Essa possessão, esse ciúme, muitas vezes, ele pode cair nesse lugar de aprisionar. Então tem que tomar muito cuidado. Então, assim, ele não pode conviver, não pode dar oi para ela, porque o oi já quer dizer alguma coisa. Então a gente precisa realmente entender, né? Que nível de ciúme que é esse. Eu, particularmente, não acredito que o ciúme seja prova de amor, não. Eu tenho as minhas questões com isso. Né? Para mim, ele é muito mais romantizado socialmente do que uma prova de amor de fato. Então, eu acho que alguns questionamentos valem aí, né? Seu parceiro é um parceiro de confiança, vocês conversam sobre isso abertamente, e todo mundo tem história, né, gente? Sim. Ninguém começa a namorar com alguém, essa pessoa não teve nenhuma história. Né? Acho que chega uma altura da vida que a gente já tem ex-namorado, que a gente já tem ex-crush, ex-tudo, né? Então, tem que saber lidar, porque senão é melhor nem se relacionar, né, gente? É verdade. Recebemos mais uma carta aqui, Luane, uma carta que eu vou abrir, é uma situação terrível. Luane Marques, meu noivo é professor. História, hein? Quem está nos assistindo sabe o que aconteceu com ela. Meu noivo é professor e sempre foi muito atencioso com seus alunos. Certa vez ele ficou de me encontrar depois das aulas. Nesse dia, ele aproveitou para dar carona para uma aluna. Quando ele chegou, vou usar o termo da moça em questão, quando ele chegou com aquela ninfeta no carro, o pau quebrou. O que será que aconteceu? Eu fiquei curiosa. Ela parou, eu parei no pau quebrou, porque parece que o negócio ficou meio feio, viu? E aí fica meio feio, porque a carona em si era uma menina, era uma moça, né? Se fosse um rapaz, não teria tanto problema. Então, de novo, né, esse lugar, o que representa essa outra mulher? Parece que vai virando uma ameaça, né? E olha como há uma diminuição dessa outra pessoa, né? Uma ninfeta. Ela não é uma mulher, ela é uma ninfeta. Porque ninfeta, socialmente falando, não é uma coisa boa. Né? Igual a gente chamar de piriguete. Não é elogio, né, Luane? Isso. Então, assim, de novo, né, gente? Poxa, qualquer pessoa que eu ver do lado do meu parceiro, eu vou sentir ciúme. Né? Eu converso sobre isso na relação e é interessante porque é um assunto que geralmente é tabu nas relações. Traição. A gente tem muito medo da traição e a gente não fala dela. Né? E aquilo que a gente não fala, que a gente tende a colocar no lugar de tabu, vai criando-se um medo em torno e vai ficando muito intocável. E eu fico pensando que se as relações fossem mais, eu brinco que as relações tinham que ser abertas, no sentido do diálogo. Que eu vejo que as relações elas vão sendo construídas muito perpetuadas por um silêncio, né? Pode falar disso, não pode falar daquilo. Como que é a gente falar disso? Né? O contrato da nossa relação permite o quê? Né? O quanto eu confio nesse parceiro? E aí também tem uma questão, tem histórico? Essa pessoa já me traiu? Eu já fui traída por alguém? Então, qual que é o histórico também? Porque às vezes a gente tem uma experiência muito negativa. Só que a gente também precisa resolver essa experiência, porque senão a gente coloca todo mundo na mesma caixa. Então, todo mundo vai me trair, ou eu vou trair todo mundo, se eu já fui a pessoa que traí. E não, as pessoas podem mudar. Só que é isso, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa trazer esse assunto para um lugar que é possível ser tocado, porque senão realmente a gente nunca vai conseguir, né, debater ou trazer ele para um lugar de naturalização, não no sentido de inventar sempre uma desculpa para traição, porque também tem essa, né? Ah, não, eu bebi demais, não quis fazer isso, não foi bem isso que você está pensando, mas foi ela que me seduziu. Né? Não, a carne é fraca, não, vamos reconhecer, teve uma traição, houve uma falha, então vamos conversar sobre isso. Não vamos buscar culpado para isso, não. Você foi o responsável por esse ato, né? Então verdade. Vamos conversar sobre isso. Vamos a mais uma cartinha aqui, abri aqui. Sou casada há 2 anos, meu marido trouxe um hábito dos tempos de solteiro. Quase toda sexta-feira ele tem o happy hour da firma. Eu aceitei essa situação, mas fico em casa, aquela música do Dominó, topê da vida, entendeu? E aí, Luane? E aí ela fica em casa, ela se incomoda de ficar em casa enquanto ele vai pro happy hour? Pelo que eu entendi aqui, que ela aceitou a situação desde o começo,
mas ela aceitou, mas não aceitou, né, Luane? A verdade é essa. Ela fica em casa fazendo as coisas dela lá e o cara toda sexta-feira. Assim, ó, eu não sou o psicólogo aqui. É uma situação estranha, né? O que que você acha? Olha, algumas coisas me chamam a atenção na construção da fala dela, né? Primeiro, assim, hábito de solteiro. Então, só solteiro que vai pro happy hour? A partir do momento que eu caso, aí aquela sensação do aprisionamento. Então, eu tô proibido de ir pro happy hour, ou estou proibida de me relacionar com pessoas solteiras, porque tem pessoas que ainda pensam assim. Né? Isso aí na época do desquite, quando a mulher era desquitada, lá na década de 60, 70, que ainda não tinha lei do divórcio, a mulher desquitada era mulher de todo mundo, ela não podia ser amiga de mulher casada. Então parece que a gente ainda traz alguns hábitos, e aí isso também vai para os homens, né? Homem é um perigo, homem casado ou comprometido se relacionar com um homem solteiro, né? Então eu acho que essa divisão também do que é de solteiro, do que é de casado, eu acho que isso é muito relativo. Será que, né? Então, homem casado não pode ir pro futebol, a mulher casada não pode fazer um happy hour com as amigas também, né? Como que é isso? Então, eu sempre falo que é importante a gente construir as relações, construir contratos nas nossas relações. Né? O que são esses contratos? Contratos verbais, assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é negociável para mim, o que não é negociável, o que eu consigo, o que eu não consigo. E escutar do outro também. E a gente precisa construir isso junto. Não faz sentido eu entrar numa relação com alguém que tem valores muito divergentes dos meus e achar que isso vai dar certo. Achar que depois vai mudar, porque também existe esse mito. Depois que casa, melhora. Né? Cuidado com isso, porque eu já estou começando a me relacionar com alguém pensando que essa pessoa vai mudar. Como assim? Né? Essa pessoa tem que mudar algo que para ela faz sentido, tem que fazer sentido para ela, não para mim, né? E se isso vai somar na nossa relação, ótimo, mas tem que fazer sentido para a pessoa. Então, e aí esses acordos, esses contratos da relação, eles podem ser mudados a qualquer momento. Eu falo que é igual um software que a gente tem, né? A gente precisa ir atualizando o nosso software de vez em quando. E, né, eu acho que na vida também, a gente vai mudando a nossa forma de se relacionar. Alguns valores que faziam sentido há 10 anos, hoje não fazem mais. Então, o quanto também eu estou disposta a atualizar a relação, rever esse contrato, né? O que está me incomodando? Me incomoda ver ele saindo ou eu não sair? Me incomoda que ele não está comigo, o que está incomodando também? Né? O que te impede, talvez, de também fazer um happy hour? Gente, a vida individual também é muito importante dentro de um relacionamento. É muito saudável você ter outras relações além da relação amorosa. Porque senão também vira uma dependência, né? Toda expectativa de felicidade, de que dê certo, vai caindo sobre a relação e a gente precisa, sabe, assim, desse refúgio de vez em quando. Tem coisa que eu só converso com amiga, eu não vou ficar conversando com um namorado algumas coisas, não vou ficar contando intimidades das minhas amigas para namorado meu, né? Então, assim, tem coisas que a gente precisa preservar da vida de solteiro, né? Já que ela usou essa expressão, que eu acho que é essa individualidade, que ela pode acontecer na relação conjugal, sim. Sim. Só que aí, nesse caso, né, Luane, me corrija se eu estiver errado. Sim. Ela é uma moça que fez essa colocação, né? Que mandou essa cartinha para o nosso programa. Mas ele tem que aceitar, né? Eu acho, que ela aceitou que ela faça a mesma coisa, né? Que ela possa também, ou no mesmo dia, ou em outro dia, que ela possa também sair com as amigas, na verdade. Sim, eu até mudaria a palavra aceitar, porque parece que eu estou dando permissão. Sim, sim. E aí eu não me incomodo um pouco esse lugar de dar permissão. Mas são os combinados. Então tá, então já que você vai, então também é isso, realmente, né? Por isso que eu tô falando, incomoda, porque, gente, tem pessoas que realmente não gostam de sair, mas não tem problema o outro sair. Eu não sei o que faz parte dessa relação. Sim. Eu acho que isso é importante olhar também. O que cada um gosta de fazer. Para mim é muito importante continuar me relacionando com os meus amigos. Para mim é muito importante ir ao cinema sozinha. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas isso que você falou faz todo sentido. Não é que um só pode. Sim. Não é que só um vai fazer. Todo mundo pode, todo mundo deve, né? Então essa regra, esses combinados, eles não são unilaterais, não.
São acordos que precisam ser feitos e construídos em conjunto. Relação é conjunto. Relação não pode ser unilateral, porque senão ela vai pesar para um lado só. Então, se ela está incomodada, então precisa olhar. E aquilo que eu falei agora há pouco, conversa, gente. Sim. Sabe? Não deixa esse assunto virar tabu, não. E a conversa, gente, não é para chegar já impondo. Eu quero. Não, calma. Vamos conversar, vamos convidar essa pessoa para esse lugar de conversa, de troca. Não é para ninguém sair ganhando, é para todo mundo construir um espaço de conversa. Porque eu acho que isso também falta um pouco nas relações, às vezes. Né? Existe um jogo de eu quero ser o dono da verdade, de alguma forma. Né? Então a gente sair um pouquinho desse lugar do dono da verdade e ir para esse lugar de estar ao lado. Vamos conversar, vamos ver o que a gente chega, o que é confortável para nós. Porque cada relação é única, não existe regra que vai valer para todas. Agora, acho que a comunicação deveria ser uma regra para todo mundo. Sem sombra de dúvida. Aqui uma outra situação, mais uma cartinha que eu acabei de abrir, que é uma situação diferente. Sou uma pessoa tranquila em relação a ciúmes. Aliás, acho isso uma perda de tempo. O problema é que o meu namorado, que é bem ciumentinho, acha que eu não sentir ciúmes dele é sinal de falta de amor. Não é, né, Luane? É o que eu falei, né? A gente entende, né, esse ciúme, muitas vezes ele vem mascarado como cuidado, proteção. E aí que eu falei da romantização do ciúme também. Então é muito bonitinho, é muito fofo, né? Ele gosta de mim. Mas olha, será que é isso mesmo? Existem outras formas, né, de demonstrar amor. Será que eu só consigo ser amado por meio do ciúme? Né? Eu só consigo me sentir amado nessa relação se for pelo meio dessa posse do ciúme. Então, eu acho que algumas coisas precisam ver. E assim, se para ela o ciúme não faz sentido, o que coloca ela nessa relação? É verdade. Né? Então, assim, de alguma forma, as pessoas elas se complementam nas relações também. Então, se eu estou numa relação muito permeada pelo ciúme, de alguma forma aquele ciúme me beneficia também. Alguma coisa acontece para que a gente mantenha essa relação. Então, também precisa ver isso, né? Por isso que eu gosto muito de também não pensar muito no lugar do vilão, né? Da vilania, assim. Eu acho que a gente precisa entender um pouco esse contexto. Eu gosto sempre de pensar nisso, assim, como os processos eles vão se desenvolvendo, que contexto que eles se desenvolvem e qual que é a qualidade das relações que estão ali. Então, a gente precisa entender também como que essa relação está sendo alimentada e realmente, né, ciúme não é prova de amor. Agora vai explicar para um ciumento isso. É verdade. Então, tem que ver o que ele dá conta de ouvir também, porque às vezes é difícil explicar isso, né, para uma pessoa ciumenta. É verdade. Aí vamos abrir aqui mais uma carta, Luane Marques. Sou casado, olha, um homem, e sempre mantive uma relação sem segredos com a minha esposa. Por exemplo, sabemos todas as senhas um do outro. Só que nos últimos tempos está acontecendo uma coisa estranha comigo. Toda vez que a minha esposa deixa o celular dando sopa, eu vou espionar o WhatsApp, as ligações. E aí? Uma coisa é eu saber que a pessoa está entrando, né, na minha intimidade porque eu autorizei. Outra coisa é isso ser feito de escondido, né? Me dá uma sensação de invasão. Então, assim, de alguma forma ele já percebeu que ele está invadindo, e aí eu não sei o que ele está querendo procurar, né? Você está desconfiado de alguma coisa? Está sentindo que pode ter algo? Conversa com a sua parceira, sabe? Abre o jogo, fala, olha, eu tô incomodado, tá acontecendo isso, eu tô me vendo invadindo a sua intimidade, isso não é legal. Olha que possibilidade de conversa que a gente tem. Então, assim, a gente tem aí uma invasão de privacidade, né? Se eu tô fazendo escondido, então será que isso é legal? O que eu tô querendo procurar? E essa questão, e me lembrou uma música, Cacá. Que bom. Questão do celular. Atenção que a doutora, porque ela não é doutora. Atenção que a Luane vai cantar. Não vou cantar, mas tem uma música que fala, tem duas músicas, eu acho que de cantores diferentes que falam isso, né? Se não deixa pegar o celular é porque tá traindo, né? Se não passa a senha é porque tá traindo. Olha que sério isso, né? Então é uma outra forma de provar amor, então,
Então, assim, se eu não dou a senha do meu telefone ou do meu computador, é porque eu estou traindo, eu não posso ter a minha intimidade, né, resguardada. Então, isso é muito sério. Né? Então, assim, claro que isso são combinados também, que cada um pode fazer na sua relação, mas quando isso vira uma condição, né? Não, se você não tá me dando é por conta disso, se você não tá me dando a senha é por conta disso, aí começa a virar acusação. É. A nossa relação fica condicionada a isso. Eu só fico com você se você me passar a senha. Se você só vai me provar que me ama se me passar essa senha, se me provar ciúme. Então isso é muito sério. Eu acho que quando vai trazendo para esse lugar de condicionar, sabe? A relação só existe se tiver isso. Eu acho que aí é uma coisa muito preocupante. A gente precisa ligar um alerta, rever, né? Ajustar essa relação e ver o que vocês conseguem, né? Ver. Eu acho que a relação não precisa ser algo definitivo, ela pode ser ajustada e deve ser ajustada com o tempo, né? Sempre dentro daquilo que é possível para os dois, para as duas partes, ou para três, não sei, né? Quantas pessoas estiverem envolvidas nessa relação. Então, assim, eu acho que agora, quando é combinado, quando está confortável, faça, né? Agora tem que estar todo mundo de acordo e confortável com aquilo. Se Tem que ser, alguém estiver desconfortável, é porque tem alguma coisa que está fora do lugar. é o que você tem dito, o que você falou aqui, tem que ser conversado, né? O que é combinado é combinado. Agora tem uma situação aqui que é uma situação diferente. Eu não vi muitos casos. Meu futuro marido é muito ligado nas irmãs, primos e primas. A família é muito unida. Já vi que ela está incomodada. Desde sempre. Ah, está incomodada. Desde sempre, esse lambe-lambe é um problema para mim. Já tivemos vários quebra-paus por causa desse meu ciúme. Você até meio que respondeu alguma coisa a respeito disso. Ela pergunta: será que depois do casamento isso melhora? Será que melhora, Luane? É aquilo que eu falei mesmo, né? Eu acho que a gente se engana muito quando pensa que alguém vai mudar depois do casamento, né? Depois isso melhora, depois isso passa. E a gente está falando de família. Se é uma pessoa que é muito ligada à família, a gente está mexendo também num lugar muito delicado, né? Essa família também veio antes de mim, Sim. então eu também preciso respeitar esse lugar. E aí eu fiquei interessada em saber o que ela quer dizer com lambe-lambe, né? Porque parece que é uma família muito afetuosa, Talvez, né? parece, né? Que se abraça, que se beija muito. E aí, né? O que pode acontecer? Ela vem de uma família talvez mais reservada, que não tem tanta expressão de afeto. O que isso quer dizer? Porque também isso diz muito da nossa história, né? Às vezes uma pessoa que não é tão ligada à família, que se relaciona com alguém que é muito ligado à família, dá uma sensação de estranhamento, de uai, parece que tá esquisito isso aqui. Então tem que ver se isso é uma sensação de estranhamento ou se realmente se incomoda, porque aí bate nos valores também. Eu já vi casos de pessoas que levaram o relacionamento até um certo ponto, a pessoa que era muito ligada à família se afastou completamente da família, a pessoa que não gostava, né, desse lambe-lambe, acabou se tornando a vilã da história, e o que acabou acontecendo depois é que os dois se separaram, né? Quase chegaram a casar, mas se separaram, e aí essa pessoa depois voltou a ter convívio com a família, e a família deu essa notícia de, olha, você estava irreconhecível. Então, assim, eu fico pensando também se isso tem chance de dar certo. Sim. Alguma coisa vai ter que mudar aí. E aí tem que ver também o quanto essa pessoa consegue mudar, né? Porque eu só posso mudar aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu falei. Eu não posso mudar pelo outro, né? Eu posso mudar por mim. Essa é uma mudança que faz sentido. Então, o que eu consigo mudar? O que eu consigo oferecer para essa relação? Eu acho que essas duas coisas, de novo, né? Conversar, abrir o jogo, né? Pô, eu tô sentindo ciúme, isso me incomoda. É uma pessoa específica ou não? Eu já passei por situações. Eu me lembro que uma vez eu tive um namorado de adolescência que ele tinha uma prima que ela me ignorava completamente. Eu me sentia muito ignorada e eu era super simpática com ela. Eu me lembro que no dia que eu a conheci, ela entrou no carro, eu virei para trás e oi, fulana, tudo bem? E eu senti o olhar dela tão assim, me fuzilando. Eu falei, meu Deus, eu devo ter feito alguma. E era a primeira vez que a gente estava se conhecendo.
Aí eu deixei. Quando a gente desceu do carro, ela deu a mão para ele. E eu fiquei para trás. Aí eu fiquei olhando, o que será que isso quer dizer, né? Aí eu fiquei na dúvida. Eu era novinha, eu devia ter 17, 18 anos. Isso tem muito tempo. E aí ele tomou a atitude de me dar a mão. E depois a gente conversou sobre isso. Falei, olha, me incomodou. O que é isso, né? Essa relação entre vocês. O quanto você também coloca esse limite. Então, assim, tem situações e situações. Né? O que isso quer dizer? Eu me lembro que depois na festa ela sentou no colo dele, abraçava ele, beijava ele, eu completamente excluída. Falei, gente, acho que tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Então, assim, mas a gente conversou, eu não fiz disso também um quebra-pau, e nossa, você fez isso. Não, eu percebi que ele também ficou incomodado. Só que ele ficou tipo, caraca, é minha prima, mas é minha namorada, mas e aí? É chata a situação. Então também precisa olhar de um jeito mais ampliado, né? É uma coisa. Eu sei que é difícil o relacionamento, né, Luana? Igual nesse caso que você falou que aconteceu com você. A pessoa, o primo, o amigo, você pode ter uma amizade, mas você tem que respeitar que a pessoa, a Luane, é namorada do elemento, do rapaz. Como é que você falou, pô? A menina foi, sentou no colo dele. Meu, desculpa falar, vamos virar aqui. Você já participou algumas vezes do caso de família? Vamos virar um barraco aqui. Pô, que vagaba, né? Poderia ter virado um barraco. Não é? Mas que vagabundo, sentou no colo do cara, velho. Isso é uma coisa louca isso, né? Falta um pouco de simancol Mas para eu as fico pessoas, né? pensando também no lugar dela, né? Eles eram muito irmãos, assim, eles eram da mesma, eles nasceram quase no mesmo dia, então tinha uma relação muito de irmandade. Então eu fiquei pensando, olha como é psicóloga, né? Psicóloga pensa em tudo. Claro que hoje eu tenho maturidade, né, gente, para olhar para esse cenário e pensar dessa forma. Mas eu fico pensando nisso que talvez eu estivesse ocupando um lugar que naquele momento ela não conseguia lidar. A gente tinha 17 anos. Né? Claro que se fosse hoje, uma pessoa adulta fazendo isso, eu ia falar, pô, mas né, nessa idade já tá meio ultrapassado, né? Mas assim, éramos adolescentes, né? Mas que bom que isso não virou um barraco depois, uma briga histórica, a gente conseguiu se resolver. Mas você falou uma questão que é muito importante, né? Para uma relação dar certo, gente, ela precisa ter muito mais pontos comuns do que divergentes. Eu acho que aquele ditado que os opostos se atraem, ele vai caindo muito também, né? De moda, assim, porque nem sempre os opostos se atraem, porque senão a gente também cai nessa romantização de que vai mudar, de que vai dar um jeito. E a gente precisa ter pontos em comuns num relacionamento. E aí me vem uma outra questão também, família, a gente também precisa de limite numa relação. A família não pode entrar e sair na hora que ela quiser de uma relação conjugal, né? Quando eu estiver morando com alguém, a minha mãe, o meu pai, não pode ficar tendo acesso livre à minha casa quando bem entender. Né? Então precisa ter fronteira e família precisa de limite também. A gente não aprende a dar limite para a família. A gente acha que família, mas é família. Não, família também precisa de limite. Que é nesses casos, né? Peraí, o quanto eu tô dando limite? Que eu falo que é o famoso cortar o cordão umbilical com a família. Né? Então, antes de se relacionar com alguém, eu acho que é importante isso, porque senão a família sempre vai ser aquela sombra. Tem um filme que fala um pouco disso, né? E tem alguns textos de psicologia. Eu sou terapeuta de família e de casal. Então a gente fala muito disso, quem a gente está levando para a cama com a gente. Porque a gente leva pai, mãe, primo, prima, tio, a gente leva eu vou chamar de narrativas dominantes também, né? Então a gente tem uma necessidade de aprovação que assim, se a minha família não aprova, eu já me senti testada por algumas pessoas que eu já conheci, alguns caras que eu já conheci, que parece que assim, a mãe tinha que aprovar. Cara, eu fugi daquilo, eu falei, que isso? Uma vez aconteceu de um cara, olha eu contando caso pessoal, né? Mas vou contar, já tô me sentindo íntima aqui. Uma vez eu conheci um cara e ele falou: Não, vem aqui pra casa, a minha mãe tá aqui, eu acho que vocês vão se adorar. Eu já fiquei assim, eita. Eu não fiquei nessa coisa de, oba, vou conhecer a mãe. Eu fiquei preocupada, era o nosso segundo encontro. Falei, caraca, isso aí pode ser cilada. Eu falei, mas eu vou, se for cilada eu já saio agora. E era o segundo encontro. E aí ela fazendo a comida dele para a semana toda, aquilo já bateu ruim, né? Eu já falei, ixi, o cara já tinha 38 anos, a mãe fazia comida. Falei, não, tem uma coisa muito errada aqui. E a gente conversando, tudo muito natural, e era um cara super gente boa, eu tava super encantada.
Quando eu conheci a mãe dele, ela virou para mim e falou assim: você cozinha? Não, porque eu quero uma mulher que casa com o meu filho que cozinha, para cozinhar para ele. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu pensei que posso ir embora? Posso correr? Então, assim, era o nosso segundo encontro, ela estava falando do casamento. E que tinha que ser uma mulher que cozinha, porque ela cozinha. Então, assim, tem algumas coisas que a gente também precisa se atentar, né? Assim, foi uma cilada e eu saí da cilada depois. Eu falei, não, isso aqui não é para mim, né? Não combina comigo. Porque é isso, era um cara gente boa e tudo, mas é isso. Onde estão os pontos comuns e onde estão os divergentes? E olha que interessante, depois disso a gente nunca mais conversou. Provavelmente a mãe dele não me aprovou. Isso Mas são... eu também não aprovei ela, então tava tudo certo. Mas isso me faz parar para pensar, né? Então, olha como é importante a família ter limite. Porque eu fico pensando nisso, assim, agora falando sério, numa relação dessa, em que a mãe entra e sai na hora que ela bem entende, você pensa, se eu entro num jogo desse, ela vai criticar o jeito que eu faço comida, o jeito que eu arrumo a cama, o jeito que eu vou fazer tudo, porque pelo visto esse cara não faz nada. Né? Então aí você tem que ver se você consegue bancar isso. Se você consegue, beleza. Se você não consegue, não insiste nisso. É cilada. E aí a gente sofre por ficar tentando cumprir a expectativa que é do outro, né? Que legal, Luane Marques, psicóloga. Que bate-papo delicioso, maravilhoso. Eu vou pedir para você, para a gente tem bastante coisa para conversar. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, você é uma psicóloga que atende muita gente, mas a gente vai voltar a conversar sobre outros assuntos. Foi um papo maravilhoso. Você vê que a gente fala de relacionamento, né? E você falou que você é uma terapeuta de casais. Quer dizer, tem tantos assuntos, tantas coisas. É um mundo e aquilo, uma coisa que você falou que toda moeda ela tem dois lados. Sim. Tem o lado que você falou nessa situação da família, tem o lado do rapaz, tem o seu lado, mas uma das coisas, e na outra entrevista que você falou, deu pra gente aqui sobre o suicídio, é conversar. Conversar é primordial. Conversar é uma das coisas mais importantes no relacionamento com o namorado, com o filho, com pais, com amigos. Sempre conversar. Luane, eu lhe agradeço. Conhecer, né, Cacá? Assim, quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites. Se eu dou conta de entrar nisso ou não. A gente se respeitar nesse ponto é muito importante. Não faz aquilo que você não vai dar conta, não. Perfeito. Luane, lhe agradeço demais. Olha, foi um papo maravilhoso. Olha, faltou uma coisinha que, se você quiser agora no final, pode, de você cantar alguma música. Você vai arriscar, não? Olha, eu não vou arriscar, porque senão depois as pessoas não vão querer me ouvir de novo. Eu prefiro não traumatizar. Vai que as pessoas não me aprovam. Tá certo, Luane. Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço, Cacá. Estou sempre à disposição.